Buenos dias, maestra. Bom dia, professora. Bom dia. Oi, Tudo bem? Bom dia. E aí? Professora, tinha que ver lá na sala, tava todo mundo gritando. Oi, professora. Oi, porque a gente conseguiu jogar, porque a gente tinha combinado na aula de inglês, que a gente ia jogar por causa de um jogo que a gente fez. Tá. E aí tava todo mundo, professor, gritando aí, meu notebook acabou a bateria, não consegui entrar na aula, ficou todo mundo, professor. 17 mensagens, eu falando, vai, Augusto, entra, cara, entra. Professora, e todo dia não ia jogar, nem joguei. Caramba, é Among lá ou não? Não, é Gart, foi o Gart. você tem que desenhar. Não, bro, se fosse Among Us, eu não daria tempo de jogar. Se fosse Garch, eu não ia querer, porque parece chato. Você acha? Não é chato. Mas é muito legal. Eu também achava que era chato, mas não é não. Não sei, Mentira, que ninguém acertou. Ideia, mas eu acertei o Castor. O Castor só você acertou. Você ainda tá no era jogo, o único que ia acertar. Augusto? Não. Eu era o único que ia acertar a Pantera porque eu ouvi falar Pantera. Por quê? Eu ia falar Castor, só que eu falei, não, mano, melhor não, senão vai todo mundo ouvir. Tá eu não sei como a que você Júlia tá com conseguiu 42 pontos. Deixa a professora falar. Vamos lá. Ó, É porque quando você desenha, pessoal, acerta o segundo. A gente não vai acabar nossa apostilinha aí vai ter que entrar no Natal para terminar, né? Que ninguém vai querer, tá bom? Né? No dia de Natal, todo mundo no Zoom, a professora no pé. Então, ó, a gente tem que finalizar, tá acabando, né? Porque aí já vai acabar a semana que vem. Só quem ficar de recuperação que vai entrar na outra semana, tá bom? Espero que ninguém fique, tá? Professora, Oi. a gente tem quanto Dá um frio na barriga de pensar nisso. Tem o quê, ô? A gente tem quantos dias de aula? Semana que vem. Creio eu, tá? Semana que vem. Aí, só pra semana que vem, teacher? Eu acho. Caramba, muito pouco. Então, vamos terminar aqui. Professor, o ano passou rápido demais. Passou. Vamos lá, gente. Hoje, a gente vai ver artigo de opinião. Livro 11. Isso, né? O 12 já, tá? Aqui. 12? Tá bom, tá aqui. Tá. Artigo de opinião. Então, ó, fiz um resuminho aqui, tá bom? O que seria? Eu vou explicar antes de eu pedir para alguém ler, tá? Artigo de opinião é um texto que uma pessoa faz. O nome dessa pessoa que trabalha fazendo artigo de opinião é articulista, tá bom? Nenhuma página ainda, né, professora? Vamos acompanhar aqui o André. Tá. Tá bom? É que não tem nenhuma página escrita artigo de opinião. Não. Então, vamos lá. Então, artigo de opinião é um texto que a pessoa que escreve, né, tem esse nome, articulista. Essa pessoa vai escrever esse texto para jornais, revistas e para alguns portais lá da internet, tá bom? E aí, essa pessoa vai escrever sobre um tema, algum assunto, tá? É sempre sobre um tema, algum assunto, geralmente coisas atuais, tá? Coisas do cotidiano, coisas atuais. E ela pode dar a opinião dela, tá bom? Ó, já fala, artigo de opinião. Não é igual uma notícia, algum outro, né, assunto, algum outro gênero que a pessoa não pode dar opinião. Aqui o nome já diz, né? Artigo de opinião. Então, ele vai escrever sobre esse assunto, ele vai dar opinião e ele vai ter uma ideia sobre aquilo. Ele vai defender o que ele pensa, tá bom? Ele vai defender aquilo que ele está escrevendo, a opinião dele, vai tentar convencer quem está lendo de que a opinião dele, o que ele pensa é o melhor, tá bom? Então, por exemplo, se você for escrever aí eu dou um tema aí para você. Aí você vai poder colocar a sua opinião, você vai ter que ter argumentos para defender a sua opinião, você vai ter que entender, né, essa pessoa que ela entende muito, muito do assunto, né, do tema.
ela não vai poder escrever nenhuma besteira, né? Porque ela entende, ela pesquisou, ela sabe do que ela está falando, tá bom? Então, vai escrever lá um texto defendendo a sua opinião com argumentos e tentar convencer o leitor, tá bom? Vamos lá, o Augusto, lê essa telinha aqui que é pro Fê. Está aqui. Certo. Artigo de opinião. Revistas, jornais e portais virtuais divulgam sempre exemplares de um gênero argumentativo, conhecido como artigo de opinião. Expressa um ponto de vista sobre determinado assunto. Pretende convencer os leitores de algo ou promover debate sobre um tema. Quem escreve o artigo é chamado de articulista. Pode continuar? Sim, lê tudo. Ah, tá. O artigo de opinião é fundamentado em impressões pessoais de quem escreveu e, por isso, pode ser facilmente contestado. Então, tá bom. Então, a pessoa que leu pode contestar, ok? Falar, não concordo, tudo bem? Então, pode ser contestado, tá? Anjinhos, e aí vocês entenderam o que é um artigo de opinião? Sim. Sim, facinho. Professora, O que a pessoa divulga, né? Em jornais, revistas, lá na internet e dá a opinião dela, ok? Mas essa opinião aí, ele tem argumentos, ok? Não pode ser uma opinião. Como se fosse um argumento, professora, que a pessoa tá dando? Não entendi. É como se fosse um argumento que a pessoa tá usando a própria opinião dela? Sim. Tá bom? Então, ela dá um argumento do que ela pensa, não é simplesmente ela virar e falar assim, porque eu acho, não é assim, tá bom? Então, ela tem que ter provas. Professora, não é assim na política também? Tipo, os eleitores dão opinião deles e tentam convencer as pessoas a ter essa opinião? Isso mesmo, Fê, nesse sentido, sim. Né, de que a pessoa vai lá, vai fazer a propaganda dele, tentando convencer o eleitor a votar nele, não é isso? Nesse sentido, sim. Ontem eu vi um monte de propaganda na TV. Então, já vai acabar, prefeitos né? de... prefeitos. Hoje é o último dia já, hoje tem debate. Então, vamos lá, galerinha, tem um texto grandinho, a gente vai dividir essa leitura, fazer exercício hoje. Vamos aqui na 15? Que página? 15. O livro 9, 15. 15. Vamos lá. Por que procurar ET é bom para a ciência e a sociedade? Buscar vida em outros planetas fomenta a tecnologia e a inovação e traz à tona o melhor da ciência, mesmo que, no final, não exista ninguém lá fora. Eu vou ler um pedaço, aí depois eu vou escolher algumas pessoas, tá? Vou ler um pedaço para acelerar. Uma espécie comum na fauna das redes sociais é o que não se conforma com os gastos em ciência, que não se revertem diretamente em descobertas classificadas como úteis. Entenda a cura do câncer, a solução para a miséria na África ou algo do tipo. Esse leitor acha que não tem cabimento apontar antenas para o céu em busca de ETs, enquanto os hospitais públicos do Rio de Janeiro não têm antibiótico. Logo de cara, o argumento não é tão ruim assim. Afinal, a utilidade prática é um ótimo critério para investir dinheiro público. Pena que ele quase nunca foi adotado. Prova disso é que, de 1940 em diante, os Estados Unidos sozinhos gastaram pelo menos 5,48 trilhões de dólares em armamento nuclear. O que está acima de qualquer polêmica é o fato de que o mundo que conhecemos hoje só foi possível por causa da violência. GPS, aviação civil, cirurgias plásticas e tecnologia da informação. Inclua aí internet, criptografia, são todos heranças das guerras frias ou quentes do século XX. Efeitos colaterais tecnológicos que a população civil aprendeu a usar para o bem.
Agora vamos visitar o mundo ideal. Você já pensou como seria legal se nós pudéssemos dar grandes saltos tecnológicos sem matar ou ameaçar matar uma parte de gente no processo? Notícia boa. Isso já é possível há um tempão. O nome é ciência, que, diga-se de passagem, sai bem mais barato que explodir os outros. A guerra é boa para a tecnologia e inovação, por uma série de motivos. Um dos principais é sua capacidade de unir especialistas de várias áreas, que, em tempos de paz, não se encontrariam nos corredores da universidade. Cartógrafos, criptógrafos, engenheiros, médicos e cientistas políticos se veem obrigados a colaborar sob pressão para alcançar soluções. Foi nesse ambiente de que gênios como Marie Curie e Alan Turing colocaram suas criações à prova. Hoje, na feliz ausência de um conflito armado de grande escala, um dos jeitos mais fáceis de unir pessoas de diferentes especialidades é buscar alienígenas, ou tentar imaginar como eles seriam. Uma área de pesquisa conhecida como astrobiologia. Para alcançar esse objetivo, precisamos de astrônomos para descobrir a composição da atmosfera de um planeta e avaliar se ele está na zona habitável de sua estrela. De físicos e químicos para, com a termodinâmica, concluir se as condições necessárias para a vida estão ali. De biólogos para entender como formas de vida simples poderiam se basear em elementos que não são o carbono que nos compõe o oxigênio que respiramos, e até de engenheiros para projetar, construir e lançar telescópios, que do espaço nos darão mais informações sobre esses mundos distantes. Com a união cresce a visão de cada indivíduo. Todos esses especialistas precisam saber pelo menos um pouquinho sobre as áreas de pesquisa um dos outros para o conjunto funcionar. Ui, cansei. Vamos, Marcos? Nossa, professora, eu? Ai, cansei. É, você, Anjinha. É página 16, né, professora? Aqui Então, é? vou começar. Era assim que a ciência funcionava, mais ou menos. Até que o Renascimento. Na antiguidade, eram comuns figuras com Eratóstenes, Eratóstenes. Olha que nome lindo, meu Deus. que acabou entrando para a história como o pai da geografia, mas também era astrônomo, gramático, teórico da música, uma porção de outras coisas. Esse currículo do tamanho de uma nota fiscal da compra do mês. É tão diferente do de Aristóteles, Leonardo da Vinci ou Giordano Bruno. Pode continuar, professora? Sim. Parte da genialidade desses homens vem justamente do fato de que eles pensavam fora da caixa. Em vez de adotar uma só área de pesquisa, como a regra das universidades de hoje, a integração de disciplinas diferentes é combustível para a inovação. Tá. Vamos lá, Augusto. Comentar. Augusto não tá. Pode ser, pelo. Ixi, cadê o Augusto? Caiu? Tá, vai, Felipe. Posso ler, professor? Pode, André. Ah, eu pedi pra ler, Tá. Fomentando. É quem eu? Fomentar um Tá. ambiente. Fomentar um ambiente produtivo, assim, não é nem de longe tão caro quanto parece. Uma das pedras fundamentais da astrobiologia foi o telescópio Kepler, o caçador de exoplanetas da NASA, que já encontrou mais de 3.000 mundos fora do sistema solar. Caramba! Vários com
potencial para abrigar vida como a conhecemos, ou vida como não conhecemos, que é justamente o foco da astrobiologia. Ele custou 550 milhões de dólares, um quarto do valor de um único B-2 Sprint avião bombardeiro. Questão de prioridades. Vai, Juju. Fugindo da astrobiologia para ficar apenas com a ciência, os exemplos se multiplicam. O Sirius, acelerador de partículas brasileiro, que está com as obras ameaçadas pela crise econômica, sairá por 1,5 bilhão de reais. É bastante dinheiro, mas nada perto dos 8,3 bilhões de reais gastos em estádios na Copa do Mundo, boa parte dos quais já se tornou até clichê dizer jamais será lotada novamente. Deixa eu ver aqui. Enzo, quer ler? Oi, Pro. Oi, Anjo. Vamos lá aqui, o final, tudo. Professor, Tá. o que eu perdi? Meu notebook desligou aqui. A gente está na página 16, no último parágrafo. Tudo isso. Certo. Tudo isso nem sai do campo prático. Talvez o maior presente que a astrobiologia possa nos dar é uma visão de mundo nova, mais humilde, que reconheça o real tamanho e lugar da Terra, e o quanto a existência da espécie humana é a sua curiosidade. São, por si só, sim, digno de atenção. É como esse é um artigo de opinião. Preciso, é óbvio, terminar uma citação. O aspecto mais triste da vida, hoje, é a ciência acumula reconhecimento ou conhecimento mais rápido que a sociedade acumula sabedoria. Quem disse foi Isaac Asimov e não eu. Tá bom. Então, ó, esse daqui é um artigo de opinião, né, que ele está defendendo, tudo bem, a ciência que está falando aqui, né, se procurar ETs é bom para a ciência e a sociedade, aí outras coisas envolvidas aqui no meio, tudo bem, ele defende isso, ok? Belezinha? Então, isso é um tipo de artigo de opinião. Vamos lá, Anjinho? Fazer exercício aí? Nossa, Vai ter que correr um pouquinho, tá? Mas é pro bem de vocês, tá? Mas tem que finalizar, tudo bem? Eu achei que... Mas vai dar tempo. Vai dar tempo ainda a gente pegar um dia aí para conversar, prometo. Tá bom? Então vamos, aqui na 24, vai, a professora ajuda, pra gente acabar hoje. Eu acho. Deixa eu ver. Já tem. Qual o tema abordado no texto? Qual é o tema? Né, professora? Artigo de opinião? Mundos. É o tema. Do que se trata? Está falando o que o artigo? Da Sobre ciência, alienígena. sobre geralmente a astronomia, ou o que ela pode beneficiar para a humanidade, essas coisas. Sobre Astrobiologia ET, da procura também, de ETs, Isso. geografias. Tá, então, o tema, né? Resumindo, fala sobre ciência. Isso, pode colocar ciência, busca por vida em outros planetas, a inovação, né, tecnológica, tá bom? Tudo isso. Tá. Vocês acham que... Tá. A 2. A posição defendida por quem escreveu. A pessoa que escreveu lá aquele artigo, o articulista, né? Ele defende essas novas... que tem que inovar a tecnologia, que tem que ir atrás da ciência, ele defende isso? Ou não? Sim. Sim, né? Tá, por que vocês acham que ele defende?
por que ele defende? Ele fala ali, isso é um argumento, né? Aham. Sim. Ele acha que é muito importante. Sim. Demonstra a opinião dele um pouco. Sim. E ele acha que é importante, né? É favorável que ela promove descobertas, né? Tão importantes quanto qualquer uma, né? Qualquer descoberta. Beneficia a população, não é, prof? Isso, tá bom? Tá. Então vamos nesse ritmo. Tá, vamos lá. Preencha essa lista aqui dessas perguntinhas. O veículo de comunicação é onde esse artigo de opinião ele foi escrito. Aonde foi? Vamos voltar lá rapidinho? Ele foi escrito. Professores, poderia falar de novo que eu não ouvi? Qual é a posição defendida? Ele acredita que as descobertas são importantes, ok? As descobertas Tá. são importantes. Ó, a 3, veículo de comunicação. Ô, professor, eu posso falar que ele acredita que essa pesquisa é um grande avanço para... Sim. Então vamos lá. A 3, veículo de comunicação é onde as coisas, por exemplo, o artigo foi escrito, tem revistas, né? Tem jornais, tem internet. Esse artigo ele foi escrito numa revista. Vamos voltar lá e achar que revista ele foi escrito. Deixa eu ver. Vamos lá. Eu vou achar com vocês também. Deixa eu ver onde que está falando aqui. O nome da revista é Revista Super Interessante. Nossa, no final, aqui, ó, na página 16, Baiano, revista super interessante. Passou? Achei. Então, é Sim. revista. Quem escreveu foi o articulista Bruno. Tá no final também, vem o nome. Professora, vocês estão na 3 ou... Na 3, né? Na frente. É o Bruno Baiano, quem escreveu, né? O articulista. A 4. Você acha que ele escreveu esse artigo para quem? Para quem? Para alcançar que público? Quem lê? Vocês acham? Para quem lê? Professora, eu não entendi. Eu acho que é para a sociedade, professor, em geral. Pode ser. Dos leitores em geral, pessoas que se interessam pela... Peraí, professora. A gente só fala, tem, ó, veículo de comunicação, emissor, público e título. A gente tem veículo de comunicação ou emissor? O título. Não estou entendendo, Marcos, o que você está falando, Anne. A 3 não tem a A, a B, a C e a D? Sim, A gente tá na 3, não tá? a gente está na 3, na C da 3. Ah, tá, na C. Então, o público é leitores em geral, leitores dessa revista, né? Super interessante. Por exemplo, se eu não tenho nem conhecimento, se eu não gosto de ciência, de repente eu leio isso, eu vou passar a me interessar, tá bom? Então, público em geral. Qual é o título do texto? Copie o título. Título? Qual é o título? O título é Por que é bom que a ciência e a sociedade? Então, copia aí.
estratégias utilizadas pelo autor do texto para convencer os seus leitores. O que ele usa? Que palavras ele usa? Exemplos de que aliens pode ser melhor que os humanos em alguns casos, dependendo das coisas. Tá. Quais então as estratégias então, que ele palavrinha? Professora, não foi a fala do deixa eu ver qual é o nome dele, rapidinho. Tá. Do Professora, Isaac Asimov, a fala que ele disse, Pode ser o também. aspecto mais triste da vida hoje. Pode ser. Pode ser? Pode. Tem várias estratégias que ele utilizou, tudo bem? professora, ele também só fala os pontos positivos, nem o negativo. Mas aí ele tá defendendo, ele só vai falar os positivos mesmo, tá bom? Com certeza ele só vai falar os positivos. Então, pode ser, ó, citação, pode colocar, né? Citação de grandes nomes da ciência. Fatos reais, né? Ele cita alguns fatos reais lá no Ô, artigo. professora, como assim? Como se fala para esse... Eu esqueci a palavra, o nome a palavra. Argumento? Hã? Argumento? Artigo? Argumento? Não, que faz articulista? meio que cita. Articulista? Quem escreve é o articulista. Não, a citação do... Entre aspas ali. Citações. Isso, citações, tudo bem? Vamos lá. Todo mundo pegou aí? Sim. Peguei. A linguagem, assim, qual a linguagem empregada no artigo? Ela é formal, séria, ninguém entendeu nada? Ou ela é informal, todo mundo, vocês conseguirem entender? Ele é formal, mas ao mesmo tempo é de um jeito que todo mundo entende. Pelo menos a parte que eu peguei. Tá. A parte que eu peguei. Tá. Então, vamos decidir, então. Vou colocar uma só. Deixa eu ver aqui. E na maioria é informal. Coloquem assim, a maioria... professora, eu achei bem formal do jeito que ele falou. Informal ou formal? Formal, eu achei bem formal as palavras. Ele mistura a linguagem formal, mas a maioria é informal. Tá bom? A maioria é informal. Desculpa. A 6. Deixa eu ver aqui. Vocês lembram os usos do porquê? Vocês lembram o quê? Professora, faz tempo. Eu só lembro que tem o separado e o junto, professora. Vamos lá, vou relembrar aqui pra gente. Porque é para pergunta e outro porque é para resposta. O porquê separado é para pergunta, o porquê junto é para resposta. Tá. Professora, porque com acento circunflexo é no final de frase, né, Pro? Tá, peraí, vamos lá. Então, eu tinha esquecido do acento. Calma aí, vamos lá. Por que eu vou falar aqui? Porque, vou até anotar aqui. Porque separado, sem acento, em pergunta, ok? Pergunta, ou então, pode ser uma pergunta, por exemplo, indiretamente. Você pode falar pelo qual motivo, tudo bem? Pode ser substituído pelo qual motivo. Belezinha? Pelo qual motivo. Tá. Porque junto, sem acento, é resposta, ok? E eu posso substituir esse porque junto sem acento por pois, tá bom? Não fui porque estava doente. Não fui, pois estava doente, tá bom? Porque junto. Porque junto com acento vai ter que ter o o do lado. Sempre o artigo o porquê, tá? O porquê, beleza? Entendi. O porquê. Junto com acento, Pro. Com acento, eu uso também no final de frase interrogativa ou sozinho. Por quê? Se eu falar só assim, por quê? Ele é separado com acento. Ou lá no finalzinho da frase, ele não veio, por quê? É separado com acento. Tá bom?
Pegaram um pouquinho? Depois eu posso até mandar uma listinha. Eu ainda não entendi o do porquê junto com acento. Ele vem com a palavrinha, com a letrinha O antes. O porquê, o motivo. Sempre vem Fica no motivo, é o porquê. Não é o porquê, é o porquê. o porquê, o motivo. Tá bom, Ju? A gente falou, acho que a gente aprendeu professora, a esse gente negócio falou do numa aula porquê sobre no o quarto porquê. ano. Quarto, eu dei isso daí no reforço esses dias, não foi, ô, galerinha do reforço? Foi. Eu vou mandar listinha para vocês. Quando terminar a aula, eu mando. Eu tenho uma listinha. Professora, eu não entendi o porquê separado com acento. Com acento. É. O porquê separado com acento. Usa no final da frase, é isso? Frase interrogativa ou sozinho. Se eu falar assim, por quê? Fala assim, por quê? Eu tiver escrito sozinho, isolado. Por quê? É separado com acento. Lá no final da frase, ele não veio. Por quê? Eu uso esse daí, tá bom? Então, vamos lá. Pensando no título do texto e no uso dos porquês, né, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Tem a porquê junto com acento. Ela estava tão cabisbaixa ontem. Essa daqui tá certa, porque para fazer pergunta tá certa. Não, professor, esse junto é resposta. Tem que estar o não tá certo não, professora. Tem que clicar o. É verdade, daqui a pouco você tem que eliminei a. Vamos lá. Uhum. Ela estava cabisbaixa porque perderam o jogo. Tá certo esse porquê? Errado também. Por quê? Errado. Porque deveria estar no começo da frase. E se fosse uma pergunta também, mas é uma resposta. Se fosse uma pergunta. Esse porquê... Mas não tá faltando a vírgula, professora? Não. Não? Tá. Esse porquê teria que ser junto, sem acento, né? Tá bom? Então, essa aqui também... É verdade. Eu confundo. Ela está cabisbaixa. Por quê? Tá certo esse? Tá errado. Tá errado. Deveria ser separado com acento. Boa, tá no Separado com acento. Isso. Desculpa. Por quê? Separado com acento. Professor, já sei qual é o certo. É aí o certo. Calma. É aí. Porque perder o jogo, ela estava cabisbaixa. E aí? Não é pergunta. Professora. É professora. Porque não é junto, professor. Porque no começo da frase normalmente é para pergunta, mas é uma resposta. Né? E é uma pergunta. E uma pergunta indireta. Então ficou aí mesmo? O porquê? Sim. Vamos lá, vamos embora, galerinha. Deixa eu ver aqui. Tá. Qual dessas figuras aqui, A, B, C, D ou E, vocês acham que a pessoa está lendo um artigo de opinião? A D de dado. Ele tá lendo no jornal. O cara tá lendo no jornal. D. Tá. O que é isso aqui, professora? É um livro de contas de fadas? Oi? Contas de fadas? Não sei, parece ser uma história, alguma coisa mais. Ai. Né? Um livro de... Nossa, olha novo, meu Deus. Eu acho que ele tá simbolizando, sabe quando a pessoa fala o livro abre Falta sua 2 mente? minutos pra acabar a aula. Acho que deve ser isso, né? A gente vai segurar as pontas aqui até acabar. Vamos acelerar. 3 minutos. É a alternativa. Assinale a alternativa, na qual se apresenta a melhor forma de se expressar uma opinião. Eu vou ler rapidinho, hein? E a melhor que vai expressar uma opinião. Nossa. Quando desejamos expressar uma opinião, não devemos levar em conta os demais. Desse modo, se defendermos alguém, isso não será um problema. Se ofendermos alguém, isso não será um problema. B. A opinião precisa ser muito objetiva. Sendo assim, não precisamos colocar dados e estatísticas para sustentar nosso ponto de vista. C. Devemos emitir somente opiniões favoráveis ao que a maioria das pessoas pensa. Então, caso pensemos diferente, não podemos nos expressar. D. Para expressar uma opinião,
precisamos pensar em nosso interlocutor. Assim, devemos oferecer informações confiáveis para que ele crie sua própria opinião sobre o assunto. E, para que a nossa opinião em um texto seja aceita por todos, devemos usar qualquer recurso possível, mesmo que isso signifique fornecer fatos falsos. E aí, D de dado, D de dado. D de dado. Parabéns. Deixa eu ver. Ai, cara. Esse aqui a gente não vai fazer por enquanto a 9. Ufa. Vixe, Nossa, Pô, professor, eu pensei que você ia falar que nós ia ter que fazer. a gente vai fazer outra hora, né? Provavelmente. Tá. Ou não. Provavelmente não, é certeza. Já tava até assustado já. Tá, deixa eu Ou ela ver. vai passar de lição de casa. Não, deixa eu ver o que é para fazer na 10, se dá tempo. Ao longo do artigo, 7 personalidades são citadas. 7. A tabela a seguir apresenta dados. Sobre 5. Mary Kerr, período em que viveu, nacionalidade, área de atuação. Aí vem Alan, Erastótenes, Leonardo da Vinci, Isaac. Tá, vamos lá. Com base nos dados fornecidos na tabela, relacione as personalidades às imagens, tá? Representação. Todos são artistas, não são, não? Não são, não. As imagens, vamos lá. Ah, Nossa. você acha, tá? Uma pintura aqui. Quem que você Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Então é a A4. C. A4, né? Peraí. A A ficou Leonardo da Vinci. Então, peraí. Agora eu não sei como. Calma aí, A4, professor, eu não entendi nada. né? A4. Leonardo da 4 com a A4. Tá. A1. Onde faz isso? Então, vamos Onde lá. escreve A1. A4? Peraí. AC. A B, na verdade. E aí? Tentem fazer aí. A B. Ele está escrevendo alguma coisa aí. Quem que é? A1, C, Troca- Mary Curie, C1. Mary Curie. Alan Curie, é. Alan Turing, Mary. computação. 2Z, ó. C1, É a B, não é? C1, Opa! 2Z. Já, professora, tá na cara. Tá demais, gente. Meu Deus. É que eu tô muito- Já vai pro 8º ano, garoto. Já vai pro 8º. Aristóteles, geografia. 3. 3D. Eu não entendi nada do que é pra A4. fazer, professora. Não, você vai ver aqui a área de atuação 4A, dele. B, Era B. 4. Ai, Nossa, vai. cinco. Ah, Eles aqui embaixo, ó. América. entendi. Tá, professora. Professor, são os códigos. AB, professora. Códigos binários. Tipo AB. é a B. Ah, é a É B, a B. professora. A4. Porque é a única que tem A4, né, professora? É a única que tem a 4. Foi por isso que eu Já deu acertei. pra saber pela primeira resposta. Não precisava fazer o resto, mas eu fiz por curiosidade Então, mesmo. pela primeira já dá pra fechar. Tá bom, nossa, hoje correu. Gostei desse exercício, professora. Ó. Gostei desse exercício. Gostei, achei bem legal. Eu também. Bem legal até. Gostei, Eu também. gostei. Caramba, Falta ó, menos de 1 minuto, professora. vai cair. Gente, bom fim de semana. A professora correu porque Você também, professor. tá bom. Ah, professora, mas nem pareceu que a gente correu, pareceu meio... Não, mas foi legal, a gente Pareceu leu bem pra legal hoje, caramba. bem lentinho. Isso porque a professora leu um texto inteiro, senão nós já tá até agora lendo o texto. Tá bom, mas aí é assim mesmo, de vez em quando tem que correr, né? Aí nas outras aulas a gente vai mais devagarinho, outras correm, mas assim. Vamos A correr gente também, conversa. professora, pra terminar mais rápido. Então vamos. Então semana que vem. Tchau, professora. Pauleira. Tá bom. Ô, Franz, vai passar a Tchau, lição de professora. casa hoje? Não. Vai descansar. Vamos pra todo mundo. Tchau, Faz tempo que a professora não faz semana, nada, até professora. segunda. Professora, obrigado pela aula. Beijo. Tchau.